Seja bem-vindo para mais um programa do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre milagres. Você acredita em milagres? Afinal, o que a Bíblia diz? E antes de mais nada, eu já te convido a se inscrever no nosso canal e dar o seu joinha. E não se esqueça também de entrar nas nossas redes sociais e nos acompanhar nas nossas postagens, nos nossos vídeos. Isso vai ser muito gostoso para nós. Milagres. Nós estamos começando uma nova série do canal que fala sobre os milagres de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro milagre que Jesus fez. Diferente do que muitas pessoas imaginam, nós imaginamos Jesus fazendo um milagre de cura, de salvação, de libertação. E foi um pouco disso tudo, eu creio, mas Jesus foi convidado para um casamento. E isso está em João, capítulo 2. Enquanto eu vou falando com você, o texto, alguns versículos vão seguindo aqui na tela. Nesse momento, Jesus Cristo ainda não era bem conhecido das pessoas. E dentro desse casamento, e era muito comum as pessoas demorarem em sua festa, nós não estamos falando no momento religioso, mas nós estamos falando da festa do casamento, e era muito comum ter 7 dias de festa, e o que mais era impressionante era a abundância, a fartura destas festas. Só que o vinho acabou. E isso, naquele momento, era a pior notícia que poderia ser dada. Para nós, parece um pouco distante essa fala, o vinho acabou, não é verdade? O vinho, ele tem toda uma simbologia por trás dele. É sobre essa simbologia que nós vamos falar hoje. O que Deus deseja falar com você agora é essa simbologia do vinho. O vinho, como o salmista Davi já falava e tantos outros salmistas, o Novo Testamento inteiro fala, ele carrega uma simbologia de aliança, de felicidade, de prazer, de vida. Tanto que o próprio Jesus na Santa Ceia simbolizou o seu próprio sangue, a sua entrega, o seu sacrifício, a sua alegria no vinho. O vinho, então, para resumir tudo isso, seria a alegria de viver. E como nós não fomos treinados para viver? Nós nascemos e nós não nascemos com um manual. Ninguém nunca nos ensinou a viver. Ninguém nunca nos ensinou exatamente como seria a vida. Isso seria muito mais fácil, não é verdade? E nós crescemos com um ponto de vista, com uma perspectiva, com parâmetros do que nós achamos que seria maravilhoso, do que nós achamos que seria o correto, do que nós achamos que seria saudável, do que nós achamos que é o certo e errado, dentro do nosso convívio social, familiar, religioso, nós criamos um padrão. De repente, quando a gente sai desse padrão e começa a estudar, ter contato com pessoas, ter relações interpessoais, nós descobrimos o que nós podemos chamar de hoje de as diferenças. E a maioria dos seres humanos não consegue lidar com as diferenças. Veja que Deus começa o primeiro milagre dele dentro do casamento. Então nós podemos trazer isso para dentro do casamento, mas também para todo tipo de relação interpessoal. Diferenças. Chega uma hora que se nós não soubermos trabalhar diferenças, seja entre homem e mulher, seja entre pai e filho, empregado, seja entre seres humanos, amigos, colegas de trabalho, seja o que for, ou nós vamos crescer ou nós vamos nos autodestruir. Por isso que Deus priorizou o seu primeiro milagre nas relações humanas. As relações humanas para Deus são muito importantes, porque ou nós crescemos ou nós somos destruídos. E Deus se importa demais conosco, Deus se importa demais com a nossa vida, a um ponto de trabalhar conosco essa questão das diferenças. A diferença ela vem para nos melhorar, tanto que em Provérbios diz que o aço é afiado com o aço. É difícil? É. É difícil lidar com o desconhecido, com o que eu não controlo? É. Mas ao mesmo tempo aquilo pode me modificar de uma maneira a me melhorar. Quando Deus estava falando para aqueles homens que Maria mandou ter com Jesus, e ela disse para eles, obedeça tudo que ele disser.
Então, e Jesus disse, pegue as taças da preparação, da preposição. São talhas grandes que comportam em média 80 a 120 litros. E elas são talhadas, por isso que não tem assim uma medida correta. Quanto mais talhada, mais ela consegue comportar. E essas talhas da preposição, elas eram usadas justamente para purificação no templo. E Jesus então manda esses homens pegar essas talhas e encher de água. Mais uma outra simbologia da nossa aula de hoje, da nossa reflexão de hoje. Tem coisas que não sou eu ou você ou Deus que vamos determinar, mas sim a coerência. Por exemplo, o que é de Deus para ele fazer, ele fará. O que é para eu fazer, eu vou fazer. Preciso permitir que assim como aquela talha é talhada, eu seja também trabalhado. Ao invés de sempre ver o outro como errado, eu preciso olhar para mim e permitir que aquele número 6, as 6 talhas que falam sobre a humanidade, sobre o ser humano, que remete muito ao homem, chegue até mim e diga, eu preciso ser talhado. Eu preciso ser purificado. Eu preciso ser ambiente do trabalhar da mão de Deus. É isso que Jesus estava querendo fazer, um jogo de comparação naquele momento. O ser humano precisa ser trabalhado. Mas ele também precisa ser cheio de água, que é uma outra linguagem incrível, que é o Espírito Santo, a palavra de Deus. Quando nós permitimos a ação de Deus na nossa vida e nos enchemos de água, não é Deus que vai te encher de água, é você que vai se encher da presença de Deus, se encher da palavra de Deus, se encher de fé. E quando você se enche de fé, então algo proporcional acontece na sua vida. Por exemplo, quanto mais eu me permito ser trabalhado, uma talha que comporta 40 litros, ela também mais talhada vai comportar 80, 90, 120 litros. Quanto mais eu me permito que Deus trabalhe em mim diferenças, para que eu possa ter condições de fazer tudo que Jesus pediu. Amar ao próximo como a mim mesmo, amar os meus inimigos, amar aquele que eu vejo, aquele que eu não vejo, que é o Senhor. Ser conhecedor do amor, da presença, do perdão de Deus. Coisas que são princípios divinos, que é a água. Quando eu me encho disso tudo, e eu me encho, são decisões minhas, de olhar e dizer não. Eu não vou ser destruído, eu vou ser melhorado. Eu vou adquirir, dentro da presença de Deus e da palavra de Deus, perdão, compreensão, graça e todos os atributos que vêm da palavra de Deus. Quando eu faço isso, eu estou cheio de água. Quando o milagre proporcional de Deus acontece. Quanto mais cheio da palavra de Deus eu estou, mais disposto a ser usado não pelos meus padrões, não pelo que eu acho que deve ser ou deve acontecer, mas pelo que Deus diz sobre as coisas, o milagre vai acontecer nessa mesma proporção. Pense bem, se você está até o topo, então o milagre também vai chegar até o topo da tua fé. Naquele dia, aqueles homens serviram ao mestre de cerimônias uma pequena quantidade da água que Jesus mandou eles servirem. E aquele mestre se assustou e disse, nossa, vocês deixaram o vinho melhor para o final. Por quê? Porque todo relacionamento humano está fadado a começar bem e terminar mal. Porque as pessoas são desleixadas, literalmente, com seus relacionamentos. São egoístas. Pensam mais nos seus direitos do que nos seus deveres. Olham mais as diferenças do que no que elas poderiam acrescentar. Jesus, ele nos prova uma coisa. Mesmo quando nós parecemos bem, nós ainda podemos ter um vinho melhor, um prazer de viver maior. E quando nós estamos quase que no final do prazer de viver, Deus nos mostra que se nós nos enchemos com a sua palavra, o melhor dele já está por vir. E será o melhor da nossa vida. Deus pode mudar seu casamento, Deus pode mudar suas relações, Deus pode mudar a maneira como você vive no seu trabalho, Deus pode te orientar em todo tipo de relação, porque tudo nessa vida gira em torno de relações interpessoais. Desde que você esteja disposto a ser talhado e cheio.
Quando isso acontece, nós nos tornamos até mesmo um palco para manifestação da glória de Deus, para que as pessoas vejam Deus em nós e o desejem também. Então, nesse primeiro milagre de Jesus, nós vamos concluir aqui dizendo: Jesus desejou que as pessoas vivessem bem, que tivessem alegria de viver. E já que é tão difícil o ser humano conviver com outro ser humano, ele simplesmente nos deu um desafio: aumentar as diferenças a um ponto de nos deixar ser talhados por elas e cheios da palavra de Deus. E quando isso acontece, o melhor de Deus vibra, vislumbra dentro de nós. Na semana que vem, eu convido você a aprender o segundo milagre que Jesus fez, e ele pode acontecer na sua vida. Eu desejo a você uma ótima semana e que Deus te abençoe em nome de Jesus.